Aleluia. Abram comigo a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo de número 19. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diz amém. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a presença dos irmãos nesta noite, daqueles irmãos que nos visitam, amém? É uma honra recebê-los aqui, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus que é santo, que é poderoso e que não se cansa de nos abençoar. Cremos que Deus nesta noite preparou algo para as nossas vidas. É com esse desejo que a gente vem para a casa do Senhor. Primeiro porque cremos que Deus está aqui. Cremos que Ele tem algo para cada um de nós nesta noite. E que de maneira alguma Ele vai nos despedir ou vai nos deixar sair deste lugar sem que Ele nos abençoe, sem que Ele fale conosco, sem que Ele ministre aos nossos corações. Então, dê lugar para essa presença de Deus. Deixa Deus falar com você hoje. Se permita ser abençoado por Deus neste lugar. Amém? Salmo de número 19. Fala da excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém, irmãos? Amém? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a glória ou a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Se atentem para o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Escute isso. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém, igreja? Fecha os olhos aí, só um instante. Um dos maiores privilégios que nós recebemos hoje é o privilégio de poder estar na presença de Deus. Tenho certeza de que quase todos nós tivemos um dia abençoado. Fomos em muitos lugares.
Tivemos momentos bons hoje. Mas se há algo que nós precisamos entender, irmãos, que o grande momento, o melhor momento é esse que nós estamos vivendo aqui agora, que é o momento na presença do Senhor, o momento de poder desfrutar dessa presença gloriosa, de entender que Deus tem algo para as nossas vidas aqui nessa noite, de que Ele vai ministrar aos nossos corações. Ei, não importa como você chegou aqui, você está na presença de Deus, e Deus hoje tem algo para a sua vida. Receba isso no nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu te peço, fala conosco, ministra aos nossos corações. Senhor, não permita, Deus, com que nada roube, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar comigo hoje. Abra, Senhor, o meu entendimento, que eu possa receber, Deus, de coração aberto, Senhor, a tua palavra nesta noite, Senhor. Alegra, Deus, os nossos corações. Deus, lança por terra toda tristeza, todo espírito de dúvida, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tentar, Senhor, me impedir, Senhor, de receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Abençoa, Deus, os teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Senta aí no seu lugar, queridos. Palavra de Deus, no Salmo 19, no versículo 7, do texto que nós lemos, diz que a lei do Senhor é perfeita. Escuta isso, que a palavra do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor é perfeita, e que ela refrigera a alma. Isso nos faz entender algo tremendo, nos faz entender que todo o contexto bíblico, tudo aquilo que está contido nesta palavra, é de uma perfeição tremenda, e que ela refrigera a nossa alma. Ou seja, ela nos faz bem, ela nos faz sentir bem, ela nos traz alegria, ela nos traz paz, ela nos traz comunhão, ela nos traz esperança, ela refrigera a nossa alma. A gente pode estar vivendo as piores situações da nossa vida, mas quando a gente se debruça diante da palavra, ela traz algo tremendo para as nossas vidas. Ela refrigera a nossa alma, ela traz descanso para a nossa alma. Então tudo aquilo que está contido nesta palavra tem o propósito de nos fazer bem, de nos abençoar, de nos transformar, de nos renovar, de nos restaurar. Este é o poder que esta palavra tem. Se você procura alguma resposta para alguma crise existencial sua, vá para a palavra. Se você quer um direcionamento de Deus, vá para a palavra. Se você quer que Deus fale com você de uma maneira especial, vá para a palavra. Porque só ela tem de fato aquilo que nós desejamos ou esperamos receber de Deus para as nossas vidas. Por isso que o salmista está dizendo assim: ela é perfeita, há uma perfeição na palavra do Senhor, e ela refrigera a alma, ela nos faz bem, irmãos. Este é o propósito da palavra do Senhor. E sabe o que é mais tremendo? É que esta palavra, irmãos, ela traz consigo princípios.
Escute bem, ela traz consigo princípios, ela é composta de princípios. Princípios que devem ser seguidos, que devem ser colocados em práticas. E que são esses princípios que fundamentam a nossa relação com Deus. Escuta bem isso. São esses princípios que fundamentam a nossa relação com Deus. E sabe o que é mais tremendo, irmãos? É que quando eu me disponho a seguir esses princípios que fundamentam a minha relação com Deus, eu sou abençoado por Ele. Mas quando eu deixo de seguir esses princípios, irmãos, infelizmente, eu também deixo de ser abençoado pelo Senhor. Por isso que eu devo ser, irmãos, um cumpridor da palavra. Eu tenho que observar a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que me alimentar desta palavra, porque é ela que fundamenta a minha relação com Deus. Por isso que o salmista diz: olha, ela é perfeita e refrigera a minha alma. Ela me faz bem, diz a palavra do Senhor. E ela dá sabedoria aos simples. Então a gente, irmãos, tem que viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Tem que ter ela como uma regra de fé. A nossa vida espiritual tem que ser fundamentada nesta palavra. Porque só assim nós vamos nos sobressair diante das situações difíceis dessa vida. Nós vamos estar fundamentados, nós vamos estar alicerçados, irmãos. E assim nós vamos estar firmes na presença de Deus. Interessante, irmãos, que quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê alguns princípios que nós jamais podemos deixar de colocar em prática, para que nós tenhamos uma vida totalmente abençoada por Deus. Princípios que infelizmente têm caído no esquecimento, princípios que infelizmente têm sido deixados de lado, princípios que nós não temos colocado em prática, irmãos. E por isso muitos hoje não fundamentam o seu relacionamento com Deus. Mas são princípios que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para que verdadeiramente nós possamos desfrutar dessa presença tremenda do Senhor e desfrutar das bênçãos dele para a nossa vida. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre alguns princípios contidos na palavra do Senhor, que tem o propósito de nos fazer bem, de fazer com que nós sejamos verdadeiramente abençoados por Ele. Primeiro princípio, o princípio da confissão. Pastor, princípio da confissão? Sim, irmãos, princípio da confissão. Os irmãos já perceberam que isso é algo que nós temos deixado de lado, que nós já não colocamos mais em prática? Será que nós não precisamos mais de confessar, de nos prostrar diante dos pés do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas? A palavra do Senhor é clara, irmãos, quando ela diz assim: olha, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pastor, mas Jesus já me redimiu, Jesus já me resgatou. Mas a grande pergunta é: quem é que não peca, irmãos? Quem é que não erra? Quem é que não erra? Quem é que não falha? Quem é que é um super-herói da fé, irmãos?
A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, no versículo 8 e versículo 9, diz assim: olha, se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós pecamos, todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, irmãos. Por isso nós precisamos da misericórdia de Deus, por isso nós precisamos do perdão de Deus, por isso nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Pastor, o senhor está fazendo apologia ao pecado? Não, irmãos. Todos nós erramos, e como erramos, e todos os dias nós erramos. O que a gente não pode fazer, irmãos, é fazer com que o pecado seja uma prática de vida e achar que isso é natural. Não. São princípios que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para que verdadeiramente nós sejamos abençoados por Deus, para que nós possamos desfrutar dessa presença gloriosa, poderosa do Senhor. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa, e a justiça de Deus entra em nosso favor, e Ele nos purifica e nos lava de todo o nosso pecado. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa vida, pastor Reginaldo. É reconhecer os nossos erros, é reconhecer as nossas falhas, e dizer para o Senhor: Senhor, eu errei, me perdoa, Deus, pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas fraquezas, me perdoa pelas minhas falhas. A palavra do Senhor diz que se eu não confessar o meu pecado, a justiça de Deus entra em ação contra a minha vida, e eu sou condenado. Então, se há um princípio que nós jamais podemos deixar de trazer para as nossas vidas, irmãos, é o princípio da confissão. Pastor, eu não erro. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que todos nós erramos, e em errando, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus, porque só assim Deus vai vir sobre as nossas vidas e vai nos abençoar de uma maneira tremenda. Palavra de Deus em Provérbios capítulo 28, no versículo 13, diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Ele nunca prosperará, irmãos, porque a transgressão nos afasta da presença de Deus. Mas quando nós clamamos pela presença do Senhor, irmãos, Ele vem sobre as nossas vidas e nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Que Deus nesta noite tenha misericórdia das nossas vidas, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos fracos. O que nós jamais podemos, irmãos, é deixar de reconhecer essa fragilidade e buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Segundo princípio contido na palavra do Senhor, irmãos, princípio de renúncia. Primeiro eu tenho que confessar os meus erros, as minhas falhas. Depois eu tenho que renunciar. A palavra do Senhor em Marcos 8:34 diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga. Ou seja, tenha uma vida de renúncia. Pague o preço para ser um seguidor de Cristo. Esse talvez seja um dos maiores desafios que nós enfrentamos nos dias de hoje.
o de renunciar em favor de Jesus, o de renunciar em favor da salvação, se tornar verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Talvez tenha sido um desafio muito grande, mas é um desafio que nós temos que assumir com Deus, o de negar aquilo que nós somos, os nossos desejos, as nossas vontades, e seguir Cristo fielmente, entrar no plano dele, ser fiel ao nosso Deus, irmãos, renunciar a tudo aquilo que tem me impedido de servir a Deus, renunciar aquilo que tem me impedido de ser fiel a Ele, tudo aquilo que tem se tornado uma divisão e uma separação com Cristo. Então nós precisamos, irmão, renunciar, porque é um princípio contido na palavra do Senhor, para que eu seja abençoado por Deus. Primeiro, confessar. Segundo, renunciar. Se existem coisas que nós precisamos renunciar nessa vida, nós temos que fazê-lo. Se existem coisas em nós que ainda têm nos afastado, ou que têm nos tirado da presença do Senhor, irmãos, nós temos que fazê-lo. Porque se há algo que nós jamais podemos abrir mão, é da presença de Deus em nossas vidas. Foi o que o salmista Davi entendeu quando cometeu os seus erros, quando ele cometeu os seus pecados, quando ele se arrepende de tudo isso e diz: Senhor, não me tire da tua presença, e nem tire de mim o teu Santo Espírito. Isso é renunciar em favor de Jesus. Que a nossa vida, irmão, seja uma vida de renúncia. Que a nossa vida seja uma vida totalmente embasada na vontade de Deus. Por isso que o salmista escreve dizendo que esta lei é perfeita, que ela refrigera a alma e que ela me faz bem. Mas se eu não trazer esses princípios para a minha vida, irmãos, o princípio da confissão, o princípio da renúncia, como que isso vai me fazer bem? Então eu tenho que confessar, e eu tenho que renunciar. Pastor, o senhor está me acusando de estar em pecado? Nunca, irmãos, nunca. Mesmo porque Deus não me colocou de juiz sobre nada, mas eu preciso trazer esses princípios, para que a minha vida na presença de Deus seja plena, para que a minha vida na presença de Deus seja completa, para que a minha vida na presença de Deus seja uma vida de bênçãos, para que eu possa desfrutar dessa presença, e para que eu seja verdadeiramente abençoado por Deus. Terceiro princípio, princípio da obediência. Escute bem, princípio da obediência. Palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o que? Sacrificar. A gente tem muita dificuldade em relação a isso, irmãos, porque obedecer não é fácil. Deixar com que a vontade de Deus esteja acima da minha vontade não é fácil. Deixar com que o querer de Deus esteja acima do meu querer não é fácil, Rogério. Com que as escolhas de Deus para a minha vida esteja acima das minhas escolhas não é fácil, gente. Não.
porque a gente é humano. Mas a gente precisa entender, irmãos, que as minhas escolhas nem sempre são as escolhas de Deus, que a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus para a minha vida, que os meus planos nem sempre vai ser os planos de Deus para a minha vida, porque os planos de Deus são maiores do que o meu, e a vontade do Senhor está acima da minha vontade. Por isso que não adianta sacrificar e não obedecer. Não adianta fazer tantas coisas e não obedecer. São princípios que não podem ser quebrados, irmãos. São princípios que eu preciso trazer para a minha vida, para que ela seja uma vida de bênção na presença do Senhor. Quem é que não quer desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Todos nós queremos, irmãos. Só que a gente, irmãos, tem a mania de ser brasileiro, de querer dar um jeito em tudo. Mas os princípios de Deus não podem ser quebrados. A nossa vida deve ser embasada e fundamentada, irmãos, nesses princípios, porque são eles, irmãos, que fundamentam a minha relação com Deus. E se eu cumpri-los, eu vou ser abençoado por Deus. Quem é que deseja ser abençoado? Todos nós, queridos. Então eu não posso deixar de obedecer a Deus. Quando Deus diz, é assim, tem que ser assim. Quando Deus diz, é desse jeito, tem que ser desse jeito. Quando Deus diz, faz dessa maneira, tenho que fazer da maneira de Deus, irmãos. Porque isso me faz bem. Isso vai refrigerar a minha alma. Isso vai trazer sabedoria. E a consequência de tudo isso é a presença de Deus nas nossas vidas. Só assim nós vamos ser sucedidos, bem-sucedidos em Deus. Um outro princípio que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, além de confissão, renúncia e obediência, é o princípio da fidelidade a Deus. Os irmãos já perceberam que às vezes a gente é como uma montanha russa, irmãos. Ora a gente está lá em cima, ora a gente está lá embaixo. Às vezes o nosso nível de fidelidade com Deus está lá em cima, outra hora está lá embaixo, irmãos. E se há um princípio que nós jamais podemos deixar de trazer para as nossas vidas, é o princípio da fidelidade. Por quê, pastor? Porque Salmo 101, versículo 6 diz assim, olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Para quê? Olha só o que a palavra do Senhor diz. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda no caminho reto, este me servirá, irmãos. Sabe o que Deus procura, irmãos? Deus não procura aquele que prega melhor, o que canta melhor. Não. Deus procura o fiel. Aquele que é fiel. Aquele que é fiel hoje, é fiel amanhã, é fiel todos os dias da sua vida. Mas hoje, infelizmente, a gente está tomado por uma inconstância até tremenda. Às vezes a gente vê o irmão hoje, irmão, está brasa pura. Aí amanhã, quando você vê o mesmo irmão, só Deus para ter misericórdia dele, irmão. Então são princípios que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para que nós sejamos abençoados por Deus, irmãos. E a palavra do Senhor, irmãos, é muito séria em relação a isso. São princípios que vão fazer eu desfrutar, você desfrutar da presença desse Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é mais interessante?
A palavra de Deus nos mostra exemplos tremendos de vidas, irmãos, que por colocar esses princípios em prática, foi abençoado por Deus. E um dos exemplos que eu acho tremendo na palavra do Senhor é o exemplo de Ezequias. Todos conhecem a história de Ezequias. Um camarada que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo, porque trouxe princípios da palavra de Deus para a sua vida, e em trazendo esses princípios, ele foi tremendamente abençoado por Deus. Ezequias era o filho de um homem, irmãos, que não temia a Deus em nada, de um homem que fez somente aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Só fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Ezequias cresceu, nasceu e cresceu e viveu por muitos anos dentro desse contexto de vida, vendo seu pai pecar, vendo seu pai fazer aquilo que era mal, vendo seu pai desobedecer a Deus. Ele cresceu vendo essas coisas. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que não foi porque ele nasceu, cresceu e viveu por alguns anos dentro desse contexto, que ele teve as mesmas práticas do seu pai, não. Se você observar a história de Ezequias, você vai ver que ele fez tudo ao contrário do que seu pai fez. A palavra do Senhor diz que ele fez somente aquilo que era reto aos olhos do Senhor, que ele tirou os altos, quebrou estátuas, deitou bosques. Olha só, diz que no Senhor Deus de Israel confiou de uma maneira tão grande que não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Sabe o que é isso, irmãos? Princípios de Deus. Ezequias não se tornou um produto do meio. Hoje o nosso maior erro é esse, irmãos. Às vezes nós nos tornamos um produto do meio. Nós esquecemos dos princípios de Deus. Nós não zelamos por aquilo que é certo, por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus quer nas nossas vidas. A gente pactua com tantas coisas hoje, que até mesmo desagrada a Deus, e nos esquecemos desses princípios, irmãos, que devem ser um diferencial de bênção para as nossas vidas. Ezequias trouxe esses princípios para a sua vida, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele se achegou ao Senhor, e que jamais se apartou de Deus, e ele guardou todos os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E sabe o que aconteceu com ele? É o mesmo que vai acontecer comigo, é o mesmo que vai acontecer com cada um de nós, se nós trouxermos esses princípios para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi com ele para onde quer que ele fosse, com toda prudência, e o abençoou de uma maneira tremenda. Escute o que Deus está falando ao seu coração nesta noite. Tudo isso aqui nos faz bem. O grande propósito da palavra é o de refrigerar a nossa alma. Talvez você está pensando assim: pastor, eu estou vivendo uma situação crítica, uma situação terrível, eu preciso de uma resposta. Palavra de Deus. Pastor, a minha alma está agoniando,
Eu estou vivendo, Senhor, uma crise existencial. Eu estou passando por uma luta terrível. Eu preciso de uma luz, palavra de Deus, porque ela é perfeita, ela refrigera a alma, ela me faz bem. Pastor, mas ela me confronta. Sim, mas ela faz bem. Pastor, ela me coloca contra a parede. Ela mostra os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas falhas. Mas ela refrigera a alma, irmão. O desejo da palavra do Senhor é de te transformar, é de te restaurar, é de te renovar, é de te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. É entender que as coisas velhas se passaram e que tudo vai se fazer novo na sua vida. Receba esta palavra, vive esta palavra, se alimente desta palavra. A palavra do Senhor diz que para onde Ezequias ia, Deus confirmava. Aonde Ezequias estava, Deus estava com ele, porque ele trouxe princípios, e foram esses princípios que fundamentaram a sua relação com Deus. E por isso ele foi abençoado. Quem deseja ser abençoado? Traga esses princípios. Deixe com que eles fundamentem a sua relação com Deus. Porque só assim você vai ter refrigério, você vai ter paz. Quantas vezes nós temos buscado paz e refrigério em outras coisas e nós não conseguimos ter? Quantas vezes nós procuramos descanso em outras coisas e não temos esse descanso? Quantas vezes nós buscamos alegrias em outras coisas e não conseguimos obtê-las? Porque só a palavra dá, só a presença de Deus dá, porque só ela refrigera a alma, ela é perfeita. Tudo que Deus faz é perfeito e nos faz bem. Traga esses princípios para a sua vida, coloque em prática, e você vai ver o que Deus vai fazer em você, da maneira tão tremenda de como Deus vai agir em você, vai abençoar a sua vida, vai estar presente na sua vida. Amém? Fica de pé aí, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos aí.